Bom, para responder essa pergunta, a gente vai precisar voltar um pouquinho aqui para perceber qual é a conceitualização do Beauregard, né, enquanto projeto, a proposta mesmo, né? Quando a gente fala de fantasia medieval, é muito fácil a nossa cabeça, especialmente quando a gente está falando de RPG, é muito fácil a gente ir para aquelas referências tradicionais, né? Como D&D, Senhor dos Anéis, né? E, pô, nada disso está errado. É a nata ali, né? A essência dessa fantasia medieval que está mais próxima da nossa realidade. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer que essa fantasia medieval ela tem fontes muitas, né? Ela não se limita só a essa abordagem até heróica e fantástica, né? Da representação desse tipo de realidade. E o Beauregard, ele, claro, vai beber muitos elementos disso daí, né? Porque ele, afinal de contas, é um mundo fictício, então não teria como fugir dessa questão fantasiosa da criação de uma realidade nova, do zero, né? Mas ele parte de outros pontos que vão distanciando ele dessas encarnações mais tradicionais que estão até na nossa memória afetiva, né? Por exemplo, em Beauregard você não tem um uso de magia de uma maneira exacerbada ou exagerada, como é muito comum de você ver em outros jogos, né? A magia aqui, ela sempre vai carregar um teor meio que ritualístico, sombrio, proibido, perigoso, né? Que ao ser manipulada, ela vai cobrar o seu preço, ela vai chamar a atenção de quem não deve, né? Os próprios jogadores, né? Os personagens de Beauregard, eles só vão ter acesso a essa magia de maneiras muito específicas, né? Algumas relacionando diretos à ruína do mundo, ou outros mostrando como eles estão sendo levados por essa ruína, não combatendo ela, mas se aliando à sombra, né? A esse grande mal que está por trás de tudo aí. Um outro elemento muito relevante para a gente falar sobre a questão de como essa fantasia é diferenciada é que nós não temos, por exemplo, raças não humanas dentro do Beauregard, como é muito comum nos outros jogos, como anões, elfos, orques, né? Esse monte essa pluralidade de seres que estão meio que inseridos no cotidiano, né? Que você pode jogar com um, que não é uma coisa bizarra, diferente. E isso já deixa o gancho para continuar justificando como que o Beauregard se apresenta nesse sentido. Você vai ter, sim, seres estranhos, coisas estranhas, sempre, novamente, né, puxando para esse teor mais sombrio. E essas coisas serão estranhas, serão únicas, serão bizarras, né? Tem que causar um certo espanto, estranheza nos personagens, né? Não são tratados como algo habitual, né? Do tipo, vamos ali que tem, né, a casa na árvore do elfo, a caverna do anão e tal. Esses elementos, né, quando são colocados, não no caso de elfos e anões, que a gente realmente não usa, mas quando você coloca alguma coisa assim, né, você tem que colocar uma carga um pouco maior nesse sentido da estranheza do outro, né, dessa coisa que não é humana. O que é isso? Como essa coisa, né, a relação que você vai ter, qual vai ser o impacto, né, na realidade mesmo daquelas pessoas ali. Dito isso, para entender um pouquinho mais sobre a fantasia, né, dentro do Beauregard, a gente pode se utilizar dos três pilares que sustentam esse jogo, né? O horror, o fanatismo e a descoberta. Para falar do horror, resumidamente, a gente sabe, né, eu e o Rafão, que somos idealizadores do jogo, a gente sabe que tem toda essa discussão do que é horror, o que é terror, que o terror é uma coisa mais sutil, o horror é uma coisa mais declarada, mas sonoramente aqui a gente escolheu o horror para explicar toda essa questão de você ter uma abordagem sombria para o jogo, verossímil, né, porque esse horror que a gente tenta trazer para o Beauregard é o de não colocar muitos panos, né, quentes nos pormenores da vida, né, nas dificuldades da vida cotidiana dos personagens que estão vivendo nesse mundo. Então, muitas das histórias são motivadas por esse horror do cotidiano, da vida como ela é, da crueza, né, da rispidez, da dificuldade da vida mundana mesmo. Segundo ponto, né, o fanatismo, ele vem porque, apesar de Beauregard ser esse mundo que tem uma cosmologia bizarra, onde Deus está morto e quem controla tudo por trás dos panos aí é a sombra viva, que é a antítese desse criador, as pessoas que vivem nesse mundo, elas não têm noção disso, elas não sabem desse grande plano, né? Para elas, Deus está lá ainda no céu, olhando por elas, esperando, né, a sua morte para te receber e te colocar lá no seu lugar de direito ao lado dele, né? Enfim, seja o que for. Para essas pessoas, tudo continua normal, tudo continua bem, né? Só que
você vai ter esse reflexo no cotidiano das pessoas através do Tribunal do Supremo Ofício, que é a Igreja, né? A única instituição que se manteve coesa, firme, né? Amarrada, e que ainda consegue ser essa argamassa que une as populações. Por quê? Beauregard é um mundo isolado, né? Que vem muito também, conversa muito com a questão do fanatismo. Você não tem as castelanias, né? Que são os reinos, que a gente, né, prefere usar esse termo. Você não tem elas conversando muito entre si, né? Você não tem um comércio que está ligando todas essas terras. Então, o isolamento vai estar atrelado ao fanatismo também, na questão do não receber o outro tão bem, né? De ter o preconceito com o viajante, por mais que ele traga boas notícias e informações das terras ao redor, afinal de contas não tem rádio nem televisão, a única maneira de você saber do que está acontecendo a 100 quilômetros de onde você mora é quando um viajante porventura passa lá, né? E quando esse viajante é um comerciante, pô, legal, faz parte do processo. Mas quando esse cara não é, quando é só um andarilho que está vindo por aí, né? Aí as pessoas podem começar a reagir de uma maneira diferente. E o último elemento, né, a descoberta, eu já falei um pouco sobre ela, porque a gente percebe que esse tripé, né, ele está muito bem amarrado no meio disso tudo. A descoberta está ligada diretamente na questão desse Deus morto, né, dessa verdade cruel de que ninguém está olhando por você lá de cima e que a morte talvez seja realmente o fim ou simplesmente se entregar à sombra, porque é ela que tem tudo ao seu controle. Mas como é que os jogadores vão descobrir? Como é que os personagens vão descobrir sobre essa verdade? Aí entra um elemento especial do Beauregard, que é o dos arautos. Os arautos são pessoas comuns, né, homens e mulheres que podem ter qualquer faixa etária, podem vir de qualquer camada social, que despertam para essa verdade elementar do mundo. Como eles despertam? Geralmente quando eles passam pelas mesmas marcas que o próprio Criador passou, uma coisa meio estigmata, né? Onde eles passam pela marca do ego, do corpo e da alma. E a partir desse ponto eles entendem que Deus está morto, não tem ninguém olhando por eles lá de cima e a sombra realmente está em tudo, né? Inclusive nas pessoas ao seu redor. Ao longo dos próximos videozinhos aí a gente vai falar um pouco mais sobre esses detalhes, mas aqui eu já dou um briefing, né, geral dessa questão do arauto, o que é esse cara, o que é essa pessoa, porque você vai ter alguém que está isolado agora em todas as instâncias, não só por viver num lugar pequeno, mas esse cara está isolado da própria sociedade ao redor dele, porque ele está vendo como que o mundo ao redor está contaminado, ele próprio está contaminado, porque um dos maiores aliados aí da sombra é a mentira, né? E todo ser humano mente, em maior ou menor grau. Então, ele começa a ver essa corrupção toda e ele começa a falar sobre isso com as pessoas. Não vai demorar muito a ter um camarada do Tribunal do Supremo Ofício batendo a sua porta, ciente da razão, né, acreditando que está fazendo o correto ali, purificando o mal do mundo, para pegar esse cara que está falando doideira e colocá-lo, né, em alguma estaca por aí, queimar, enfim, né, fazer aqueles testes, né, ver se boia, igual madeira, aquela coisa que a gente já conhece. Basicamente isso, então, para diferenciar um pouquinho a fantasia de Beauregard de uma fantasia medieval tradicional. Ela ainda vai ter aqueles elementos, né, ainda pode ter a abordagem semelhante, até, né, é uma coisa heróica, se for o caso, mas a gente costuma puxar a questão do horror, nossa, puxa o cara para a lama, né, puxa o cara para o chão mesmo, né, para a gente conseguir ver esse mundo de baixo para cima, não no nível dos reis, dos cardeais, não, a gente quer ver primeiro por baixo, não excluindo as possibilidades de jogar em qualquer um desses caminhos, porque esse horror da vida, né, da vida cruel, real, ele tá também nos grandes salões, tá também dentro dos templos, tá em todo lugar, porque puxando dessa base, dessa raiz, a gente consegue fortalecer na cabeça do cara que está lendo, né, da futura narradora, do futuro narrador, a ideia de que você tem que se apegar ao ser humano. Isso é o que é importante pra gente lá. Beleza? Então, falou e até mais.